Fala aí meus amigos palmeirenses, sejam muito bem-vindos ao canal do Palmeiras. No vídeo de hoje eu vou trazer informações importantes sobre a nossa próxima partida que vai acontecer amanhã, partida contra o Mirassol, jogando fora de casa, lá nos domínios do Mirassol. Vai ser um jogo difícil, complicado, porque o Mirassol é um time muito embaçado, um time que recém subiu da segunda divisão para a primeira e que muito provavelmente vai conseguir um feito histórico, vai conseguir a vaga para a Libertadores do ano que vem. Já pensou aí o Mirassol na Libertadores do ano que vem? E tem um detalhe importante para essa partida. O Mirassol até agora não perdeu nenhum jogo jogando em casa. Está invicto jogando em casa. Nenhum time conseguiu ganhar do Mirassol. E se o Palmeiras conseguir ganhar do Mirassol, vai dar um grande passo rumo ao título brasileiro. Porque vai ser muito difícil ganhar do Mirassol. A gente tem que entrar muito atento e ligado para conseguir sair de lá com a vitória. Vou trazer também para vocês os palpites dos trouxas lá do Jogo Aberto. A única pessoa que fala sério lá é a Renata Fã e ela mandou a real sobre essa partida. O resto lá é tudo Zé Ruela. Mas antes de ver isso tudo, eu peço que você se inscreva no canal. Peço encarecidamente aí que você se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo para ajudar. Hypa, botão de hype tá do lado do botão da curtida. E deixa o seu palpite aqui nos comentários que eu quero ver. Vou dar coração aí em todo mundo, beleza? Tamo junto, vamos ver agora esse vídeo. Vamos começar com o jogo Mirassol e Palmeiras, Cicinho. Mirassol e Palmeiras, 2-0 Mirassol. Edu. 2-1 Palmeiras. Ronaldão. Boneco que eu conheço, eu vou com o Cicinho. Mirassol 2-0. Correr dos palhaços aí. Chico. Aí, Mirassol não perdeu lá ainda, então 1-1. Olha, Sgarbi. Indignado assistindo o Jogo Aberto agora. 2-1 Mirassol. É o Palhacinho Júnior esse aí. Vamos agora falar com o Dr. Marco Aurélio Cunha. Renata, 2-2. Jogo bom. Time é mureteiro. Que coisa, Capelanes, e você? 3-2 Mirassol. Epa! Eu vou de 2-0 Palmeiras. O Mansur escreveu a coluna dele falando sobre a disputa pela liderança, pelo título do Campeonato Brasileiro. E dentro do texto, né, quem for lá no GE para ler em detalhes, o Mansur vai falar um pouco mais por cima aqui sobre o que ele escreveu. E eu concordo, né, ele já havia dito ontem aqui no programa, a gente conversava sobre isso. O título dá uma inclinada, né, com os resultados dessa rodada, a vitória do Palmeiras sobre o Santos, o empate do Flamengo na Vila Belmiro, né, diante do São Paulo. O título se inclina um pouco mais nesse momento, nada que torne inviável o título do Flamengo ou até em nenhum momento foi dito isso. Não, em nenhum momento. Não acabou o campeonato. O título se inclina nesse... E o detalhe, só um detalhe aqui. Em nenhum momento o Palmeiras canta a vitória, dizendo que já é campeão. Totalmente diferente dos flamenguistas, que não pode estar um ponto na frente, esqueça tudo, já somos campeões, já era. Pra você ver. Nesse momento um pouco mais para o Palmeiras e você dá dados interessantes na coluna, Mansur. Quais são eles? Porque o público de casa provavelmente não sabe ou não se atentou a isso. Não seja uma vantagem inédita, essa vantagem com menos rodadas, ela se torna mais importante, porque tem menos tempo para tirar. Assim, são 7 jogos faltando para cada um, né? Para Flamengo e Palmeiras, que a gente está focando mais. O máximo que esses times conseguiram, o Palmeiras, por exemplo, o máximo que ele conseguiu ao longo do Campeonato Brasileiro foram 4 vitórias, foram séries de 4 vitórias seguidas que ele conseguiu 2 vezes. As outras foram 3 séries de 3 vitórias e 2 séries de 2 vitórias. Isso mostra que, primeiro, o Campeonato Brasileiro, por mais que esses times sejam economicamente muito mais fortes, capazes de ganhar jogos em sequência, ainda é um ambiente, pela qualidade dos rivais, pelo calendário, pela quantidade de jogos, pelas viagens, não é tão comum você estabelecer sequências avassaladoras de 7, 8 vitórias seguidas. Muito equilibrado o brasileiro. Se o Palmeiras mantiver o que tem sido comum, está aberta uma porta para que ele tenha aí os 2 tropeços de que o Flamengo precisa. Porém, se você olha o Flamengo, o máximo que o Flamengo fez até agora foram séries de 3 vitórias também, né? Pela mesma questão, o Flamengo fez 4 vezes séries de 3 vitórias. E aí o Flamengo naturalmente vai tropeçar, porque o Flamengo tem seus desafios grandes e também não é simples você enfileirar todas as vitórias de agora até o final. E aí obriga o Palmeiras a ter, além dos 2, eventualmente mais um tropeço, né? A não sei que o Palmeiras, vamos dizer, perca 2 jogos e o Flamengo consiga passar com, em vez do Palmeiras empatar se ele perder 2, o Flamengo consiga passar com 2 vitórias. Mas está posto no cenário de que se os times mantiverem o que é normal deles, e que é num nível alto,
a probabilidade do Palmeiras terminar à frente do Flamengo ela é muito considerável, né? Porque não é um campeonato que, como é, por exemplo, a Liga Alemã, ou eventualmente o campeonato francês, que se você precisar, você faz ali uma sequência. Portugal, me lembro uma vez, Porto e Sporting estavam... Porto não, o Sporting e o Benfica estavam disputando o título, eles se enfrentaram no Estádio da Luz. O Benfica estava na frente, o Sporting venceu o jogo fora de casa, ultrapassou o Benfica naquela rodada. Esses campeonatos da Europa aí tudo bosta. 6 ou 7 rodadas para terminar o campeonato brasileiro e os dois ganharam todos os jogos. E o Sporting acabou campeão pela vitória no clássico contra o Benfica. Esse cenário não é comum no Brasil. Não. Né? Porque a gente tem mais variação. O Brasil é muito mais equilibrado. A gente tem mais empates, mais derrotas dos líderes do que em vários outros países. O Bayern de Munique dessa temporada só ganhou. Ele não tem nada diferente de vitória. São 16 jogos na temporada e 16 vitórias. 100% de aproveitamento. Você pega as duas últimas sequências de 7 jogos do Palmeiras, pega os últimos 14 jogos do Palmeiras, divide em sequências de 7 jogos, em cada uma ele teve uma derrota e um empate. Em tese é o suficiente para o Flamengo. Só que o Flamengo não pode tropeçar. E isso que é muito difícil fazer. Algo que ele também não fez. É isso. Né? Vencer mais do que 3 jogos, no caso do Flamengo, né? Em sequência. Por isso que eu digo, as trajetórias, se mantidas sem um grande desvio, né? Elas colocam o Palmeiras, de fato, numa situação confortável. É evidente que você pode ter, em vez de 2, 3 tropeços de um lado e um time tropeçando só uma vez, porque são times muito fortes. Claro. Pode ser que a briga vá ponto a ponto até o final. Mas o Palmeiras conseguiu, nessa última passagem, e numa rodada que era, em tese, mais acessível, o desafio dele era um pouco menor que o do Flamengo, né? Ele recebeu o Santos e o Flamengo visitar o São Paulo. Em tese, era uma rodada pior para o Flamengo. Ele conseguiu estabelecer de novo essa vantagem de 3 pontos, com a vantagem no número de vitórias, que dá 2 rodadas de frente. E outro detalhe, né, Alex? Nenhum time venceu 5 vezes no campeonato. Ninguém venceu 5 seguidos. Não houve 5 vitórias em sequência. Para ninguém. Nenhum ponto da tabela. Para ninguém. Então, o Palmeiras vai buscar isso no fim do campeonato, mas o Flamengo, especialmente como está atrás, né, pelo menos 2 rodadas, vai precisar, muito provavelmente, bater esse recorde do Palmeiras, entre aspas, de 4 vitórias seguidas, para tentar buscar esse título, né, Alex? E o jogo que agora, né, mais recente para o Flamengo, acho que traz um peso grande, foi contra o Fortaleza em casa, né? O Flamengo? Fortaleza fora. Fora. Desculpa, Fortaleza fora, porque que agora é recente esse recorte. Você ter que correr atrás de times igual o Palmeiras ou o Flamengo é difícil, porque é mais de uma rodada. Não é só uma rodada para você ficar ali. E esse momento ele deixa os 2 times atentos, assim, que você pode ver o jeito que o Palmeiras entrou, por mais que... A concentração fica lá em cima. Isso, porque você sabe que se você errar um pouquinho e tal, mas você tem que ganhar e não depender só de você, esse lado pro Flamengo acaba sendo bem pior. Vamos começar a falar então dos times. Primeiro, informações do Palmeiras, né? Quem chega com as informações é o Diego Moraes. Fala, Diego. Fala, pessoal ligado no Troca de Passes. O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 68 pontos, 3 a mais que o vice-líder Flamengo, que tem 65, para o próximo jogo contra o Mirassol, que vai ser domingo às 8h30 da noite no estádio do Maião. O técnico Abel Ferreira tem à disposição todos os jogadores. Aníbal Moreno cumpriu suspensão na partida contra o Santos, volta a ser relacionado. E além dele, logicamente, tem a dupla lá no ataque, Vitor Roque, 15 gols no Campeonato Brasileiro, e Flaco Lopes, 10 gols no Campeonato Brasileiro, estão confirmados. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, Diego. Obrigado pelas informações. O bom é que a gente vai com força máxima, né? Esse jogo contra o Mirassol, duríssimo, né? E lembrando que o Palmeiras vai ter um jogo na data FIFA contra o Santos, né? Jogo remarcado do primeiro turno, porque esse jogo de ontem desfalcado. Foi o dessa rodada mesmo, do Campeonato Brasileiro. Só que agora eles vão se enfrentar de novo do jogo que foi adiado lá do primeiro turno. E o Palmeiras tem 4 desfalques para esse jogo contra o Santos, que vai acontecer na Vila Belmiro agora. Ele não vai ter Gustavo Gomes, Ramon Sosa, Vitor Roque e Flaco Lopes. Então são desfalques sensíveis aí para esse jogo contra o Santos. Mas antes disso tem esse osso duro de roer que tem sido o Mirassol na sua casa, onde não perdeu até aqui no campeonato, Alex. Só Mirassol e Flamengo não foram derrotados ainda como mandantes. Que negócio, o tanque de combustível do Mirassol é grande e está sempre abastecido, né? Porque o pessoal não está deixando de carregar seu carro elétrico, ele também não. E segue sendo um grande desafio enfrentar esse Mirassol. Vamos ver agora esse comportamento para essa reta final, cada vez mais você vai se garantindo ali. Quantas vezes você joga num time de menor investimento e às vezes não está fazendo uma boa campanha, você joga para que o mercado também te veja, né? E assim, ao mesmo tempo, você
consiga conquistar uma nova oportunidade. Mesmo o Mirassol estando super estruturado, naturalmente eles também querem manter isso, né? Ninguém quer falar, poxa vida, agora caiu, aconteceu o que todo mundo estava esperando, pelo contrário. Então, para ir lá, você vai perder jogadores hoje, como o Flaco e como o Vitor Roque, vai ser sempre ruim no caso que acontecer, porque realmente é o que está decidindo o jogo. Mas tem tudo para ser um jogo interessante, né? Um jogo gostoso de você ver, um jogo que se troca, né, cara? Não tem medo ali, não tem nada de desconforto. Então, um jogo difícil para o Palmeiras e difícil também para o Mirassol, que é cada vez uma oportunidade boa dele se testar contra essas equipes, né? Vamos a partir do próximo, né? Essa rodada, nesse jogo, eles jogam. Agora, são dois jogos, né? Talvez no próximo, né? Porque o jogo com Vitória é na volta. Exato, é na quarta-feira. O Brasil vai jogar, por exemplo, na terça, lá na França, né? Então, é possível que esses jogadores cheguem, a gente não sabe se eles vão jogar. Ah, ninguém quer saber de seleção não. Seleção aqui, ó, Palmeiras. Ninguém quer saber de seleção não. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o seu comentário aí também, qual vai ser o placar da partida. Eu leio todos os comentários, vamos fazer uma comunidade forte aí no canal, beleza? Eu vou dar coração em todo mundo e vou responder também, beleza? Tamo junto, até a próxima.